Deus seja louvado. Eu vou abrir aqui. Amém. 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 Glória a Deus. Glória Irmãos, a Deus. vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo a palavra de Deus, né? No livro de Mateus, no capítulo 16. É uma leitura da Bíblia, nós vamos ler juntos, para que possamos, glória a Deus, compreender as palavras do nosso Senhor Jesus, quando ele falava ali com os discípulos, e também os fariseus, saduceus e toda a multidão, tá bom? Então, vamos ler aqui com a ajuda de Deus, Mateus, capítulo 16. Glória a Jesus. Aqui se fala, irmãos, primeiramente, sobre o fermento dos fariseus, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhe: quando é chegado a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face dos céus e não conheceis os sinais do tempo? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-se, retirou-se. E passando os seus discípulos para outra banda, tinham-se esquecido de fornecer-se de pão. E Jesus disse-lhe: adverti e cautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles razoavam entre si, dizendo: é porque não nos fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isso, glória ao nome do Senhor Jesus, disse: por que arrazoais entre vós, homem de pequena fé? Sobre o não vos teres fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens? E de quantos cestos levantaste? Nem dos 7 pães para 4.000? E quantos cestos levantaste? Como não compreendeste que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Vamos parar por aqui, tá bem, irmãos? Então, amados, nós vemos aqui, nessa passagem da palavra de Deus, que os fariseus, irmãos, e os saduceus, eles chegaram a Jesus Cristo para tentar. Quer dizer, quando uma pessoa está tentando alguém, é porque ele é oponente, não é verdade? Então, nós entendemos aqui que esses fariseus, eles eram oponente, ele era contra o nosso Senhor Jesus, contra a doutrina do nosso Senhor, né? Então, amados, nós temos que ver aqui na passagem da palavra de Deus, glória ao nome do Senhor Jesus, que esses homens, eles não queriam aprender do Senhor Jesus, muito pelo contrário, eles estavam se opondo à doutrina do Messias. E aí eles fizeram um pedido aqui que mostrasse algum sinal do céu. Irmãos, o Senhor Jesus mostrou muitos sinais para eles. Vamos resumir aqui. Olha, dentro lá do templo tinha um homem com a mão ressecada, era sábado, Jesus curou a mão dele, ficou igualzinho um ao outro, o braço dele. Aquele homem que desceu, né? Vocês lembram que o Senhor Jesus estava numa casa e eles desceram pelo telhado porque estava muito cheio a casa, não dava para eles entrar. Aqueles 4 moços, né? Homens ali, eles subiram em cima do telhado para descer aquele paralítico. E Jesus diz: olha, a fé de todos eles, e diz para aquele paralítico: filho, teus pecados são perdoados. E aqueles homens já
os fariseus, vocês podem ver que eles estavam ali, os escribas, eles já ficaram dizendo que Jesus estava blasfemando. E Jesus conhece tudo, porque ele é Deus Filho. E Jesus falou assim, queridos, por que vocês estão razoando? Qual é mais fácil? Dizer a ele que perdoados estão os teus pecados, ou dizer que toma a tua cama e levanta? Para saber que o Filho do Homem tem poder sobre a terra e o céu, ele falou para aquele homem, levanta, toma a tua cama e anda, e naquela hora foi curado. E quantas outras maravilhas, vocês vê na vida mesmo, de Lázaro, quando o Senhor Jesus ressuscitou ele 4 dias, pode ver lá que esses homens estavam tramando um jeito para matar tanto Lázaro como Jesus Cristo. Então, o coração desses homens era muito mau, irmãos, era maligno. Eles eram oponente, ou seja, adversário do nosso Senhor Jesus, do Messias. Então, nós vemos aqui, irmãos, glória ao nome do Senhor, que eles estavam sempre discordando com o nosso mestre. Estava sempre tentando mudar a mente das pessoas, em que Jesus falava, eles queriam anular, né, e as mentes. E eles eram muito hábeis, irmãos, por isso que Jesus disse muito claro aqui, que falou assim, quando é chegado a tarde, né, que ele pediu aqui que mostrasse um sinal, Jesus falou assim, que quando é chegado a tarde, né, haverá um tempo bom, porque o céu está rubro, e pela manhã haverá uma tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Aí Jesus chama eles de hipócritas. O que é uma pessoa hipócrita? É uma pessoa que sabe a verdade, mas nega ela. É uma pessoa que se faz de fingida. Esses são os hipócritas. Entenderam, meus amados? Então, Jesus já... Olha como o Senhor Jesus, ele é muito direto. Ele falou, hipócritas. Aí ele falou assim, vocês sabem diferenciar a face dos céus, né? E não conheceis os sinais do tempo? Irmãos, na própria Sagrada Escritura, também mostra os sinais do tempo. E aqui o Senhor Jesus, então, ele falou que aqueles homens, eles eram hábeis para discernir o tempo. Mas só que eles não enxergavam, né, irmãos? Os sinais óbvios dos milagres de Jesus. Alguns enxergavam, mas ficava como não enxergando, como cego. Nós vemos isso lá no Isaías 35, versículo 5. Eu já falei várias vezes em reuniões com vocês. Louvado seja Deus. Então, irmãos, nós vamos ver aqui que Jesus, ele fala nesse tempo aqui, né? E aqui, pegamos aqui, irmãos, só para vocês verem, vamos abrir aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 32, tá bom? Só para vocês entenderem, irmãos, como Jesus, ele chamou a atenção desses homens, porque eles estavam pedindo um sinal. E o Senhor chamou eles de uma geração adúltera, incrédula, né? Ele falou, uma geração má e adúltera, e pede um sinal. Então, irmãos, Jesus, ele vai e mostra uma passagem que está no livro de Deuteronômio, capítulo 32. Vamos ver aqui no versículo 5, diz bem claro assim, ó. Corromperam-se contra ele, seus filhos. Eu vou até melhorar essa situação, irmãos. Vamos ler desde o primeiro verso até o 5, para vocês entenderem aqui. Como o Senhor, nosso Deus, colocou os céus e a terra como testemunha. Veja bem, inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. O nosso Pai Celestial, goteje a minha doutrina. Tá vendo, irmãos, como é importante, igreja? Oh, meus amados, vamos amar a doutrina do nosso Senhor Jesus, a doutrina do nosso Pai Celestial. Vocês não têm ideia, ela nos corrige, ela nos leva para os céus. A doutrina, ela é santa, ela não bate nas pessoas, ela só abre os olhos da pessoa, ela abre a mente de cada um. Tudo que nós estamos lendo aqui são os conhecimentos de Deus, ensinamento. É como se nós estivéssemos, irmãos, numa escola santa do Senhor. A escola, por quê? Porque está envolvendo o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós estamos em volta do nosso Pai Celestial. Irmãos, olha, com toda a sinceridade do nosso coração, lá no céu, quem está em volta do nosso Pai Celestial? Não são os seus anjos? Não são os arcanjos, os serafins, enfim, os filhos de Deus, os anjos lá
lá na presença de Deus? E na terra, quem está também? Os filhos de Deus são todos aqueles que aceitaram Cristo como seu Salvador e aceitamos. E através de Jesus, ele nos fez ser herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus. Somos co-herdeiro de Deus. Perdão, de Jesus Cristo na glória de Deus. Então agora somos filhos de Deus através do nosso amado e Salvador Jesus. Como é maravilhoso nós amarmos Cristo Jesus. Que vocês sintam alegria no vosso coração, meus queridos. Que vocês sintam Cristo na vossa vida. Não dê ouvido a esse mundo cheio de problemas. Irmãos, não carreguem os vossos corações em mente com notícias ruins. Leva o evangelho, é ele que nos levará ao céu. É como se você colocasse dentro do vosso coração, viu, igreja? Como vocês colocassem dentro do vosso coração o azeite na botija, como está lá em 25 de Mateus, né, da parábola das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Coloque as palavras no vosso coração, porque com as palavras você vai fazer ações boas, vocês vão trabalhar no evangelho, vão trabalhar para o teu próximo, vão amar as pessoas, e assim, essa é a vontade do Pai, que nós crescemos no Espírito do Senhor. Então, amados, voltamos aqui para a palavra de Deus, em 32 de Deuteronômio, no versículo 2, Deus fala assim: goteja a minha doutrina como chuva. Ó, ele está usando o quê? A meteorologia, está usando, né, a natureza como chuva. Destile o meu dito como um orvalho, como chuvisco sobre a terra, como gotas de água sobre a relva. Olha, usando os céus, né, irmãos? Agora, olha o que diz aqui no versículo 3. Porque apregoarei o nome do Senhor, dai grandeza ao nosso Deus. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Agora, presta atenção no versículo 5, que é aquela geração má e adúltera que Jesus chamou eles de hipócrita. Aí diz no versículo 5, corromperam-se contra ele, seus filhos eles não são, a sua mancha é dele, geração perversa e torcida é. Tá vendo, meus irmãos? Por isso que nós temos que tomar muito cuidado neste caminho santo, para a gente não virar, irmãos, desviar do caminho do nosso Senhor. Nós temos que ficar guardando a palavra, perseverar até o fim, manter a humildade, como Jesus nos ensinou. Aprendei de mim que eu sou manso e humilde. Irmãos, se nós estamos aprendendo com Jesus, haverá muitas transformações na vida de todos vocês. Todos serão transformados em nome de Jesus, na humildade, na mansidão, no amor, principalmente o amor, irmão. O amor gera perdão. O amor, ele perdoa tudo, irmão. Cristo perdoou. Tá vendo, amados? Vocês lembram Jesus na cruz, quando todo aquele povo estava maltratando ele, blasfemando contra ele, ele disse: Senhor, ele falou: Pai, perdoa eles, porque não sabe o que fazem. Oh, meus amados, que amor tão grande que nosso Senhor Jesus tem por todos nós. Então, aqui, nesse versículo 5, é o que diz, então, amados, o que foi dito lá por Jesus, chamando eles de hipócritas, chamando eles que têm conhecimento do tempo, mas eles não querem reconhecer o reconhecimento dos sinais, que já é mais espiritual. Tá vendo, irmãos? E aí o Senhor Jesus disse para eles que de forma alguma, irmãos, de forma alguma, eles teriam um sinal do céu. Olha como que eles eram egoístas, eles queriam sinais assim, irmãos, era muito bem egoísta. Então nós vamos ver aqui, irmãos, também, Jesus vai dar um sinal para ele, fala assim: eu não vou dar nenhum sinal para vocês, a não ser sendo o sinal do profeta Jonas. E Jesus deixou eles. O Senhor Jesus não conversou mais com ele, porque eles estavam colocando fermento no meio da multidão, inclusive no próprios discípulos de Jesus. Por isso que Jesus falou que tomai muito cuidado. Então, queridos, vamos ali em Mateus, nós vamos ver aqui no capítulo 12, aqui Jesus já
é a segunda vez que ele vai mostrar esse sinal, né? No capítulo 12, o Senhor Jesus, ele falou, né? Glória a Deus, sobre o sinal de Jonas. Glória ao nome do Senhor Jesus. Porque, deixa eu só achar aqui para os irmãos, glória a Deus. No versículo 39, aqui, ó. Olha aqui, ó. O milagre de Jonas. Nós vamos ler aqui para vocês entenderem lá no capítulo 16. Só que lá Jesus não falou para eles, porque eles já sabiam disso, irmãos. Por isso que eles eram hipócritas, já sabia disso. Então Jesus não precisou repetir. Mas eu vou ler aqui, voltando nós para o 12, outra vez, que nós já tivemos em outra reunião, para vocês entenderem porque Jesus não falou mais para eles, porque eles já sabiam. Olha aqui no capítulo 12, versículo 38. Se fala sobre o milagre de Jonas. Então, algum dos escribas e dos fariseus, e lá é fariseus e saduceus, no capítulo 16. Aqui é os escribas e fariseus, tomaram a palavra dizendo, mestre, quisermos ver da tua parte algum sinal. Esse já não pediu sinal do céu. Quem pediu foi os outros. Aqui Jesus responde, mas ele lhe respondeu e disse, uma geração má e adulta. De novo Jesus respondendo. Pede um sinal, porém, não lhe será dado outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Jesus estava falando sobre a sua morte e a sua ressurreição após 3 dias. Aí, irmãos, eu vou parar por aqui, porque é mais comprido. Tem outra passagem, vocês podem ler na casa de vocês aí, né? Mas para vocês verem que Jesus já tinha dado o sinal. E no do capítulo 16, de novo, esses homens começam a pedir, é tentar o Senhor Jesus, é ser adversário de Jesus, ser oponente dele. Não é verdade, igreja? Então, o Senhor Jesus, aqui, o Senhor Jesus se retira deles e entra dentro do barquinho e vai para outra banda, né? E passando os seus discípulos, perdão, barco não. Ele pegou os seus discípulos, passou para outra banda. Só que os discípulos, irmãos, eles esqueceram de se fornecer de pão. Ele tinha uma viagem à frente e esqueceram de comprar fermento para fazer pão, ou então comprar uns pãozinhos já, mas todos passaram por esse esquecimento. Também eu devo imaginar, né, irmãos, ali aquela conversa com aqueles homens lá, e é um assunto muito sério. E Jesus, no versículo 6, o Senhor Jesus, ele adverte aqui. Ele fala para os discípulos assim, ó, vocês acauteláveis, ó, estou te advertendo, estou te abrindo os olhos para vocês, e vocês tomem cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Irmãos, quando Jesus falou do fermento, ele não estava falando do fermento de pão, ele estava falando de doutrinas dos fariseus, dos saduceus, querendo mudar a doutrina do Messias, glória a Deus, e querendo pôr as doutrinas deles. Eles se corromperam, como vocês viram lá no 32 de Deuteronômio, versículo 5, pode ler do 1 ao 5, né? Que o Senhor dá uma doutrina, mas eles se corrompem, não são considerados nem como filhos de Deus, nem povo de Deus, eles serem corrompendo. E aqui os fariseus também estavam tentando colocar a doutrina dele no meio do povo, tentando opor-se contra o nosso mestre, o Senhor Jesus, o Messias, o enviado dos céus, o Emanuel. Enfim, queridos irmãos, quando o Senhor Jesus disse aos discípulos para que eles tivessem cuidado contra o fermento dos fariseus e saduceus, eles começaram a conversar entre eles e falaram assim, Senhor, puxa vida, nós esquecemos de trazer pão e acho que Jesus está nos fazendo desta forma aqui, falando desse jeito, né? Mas, na verdade, irmãos, aqui o Senhor Jesus, ele estava observando e percebeu, né, que eles estavam preocupados com o fermento material mesmo, com o fermento de fazer pão, o próprio pão mesmo. Mas Jesus estava falando espiritual, estava falando da palavra de Deus, né? Estava falando do Senhor. Bom, aí o que o Senhor Jesus disse para eles assim? Por que vocês arrazoai entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos teres fornecido de pão? Jesus, você viu, irmãos, como o Senhor Jesus é filho de Deus e ele conhece
ele conhece os pensamentos, irmãos, das pessoas. Está vendo como ele conhece os pensamentos das pessoas? Ele não precisa ninguém falar para Jesus. Ele conhece o nosso coração, ele conhece o nosso pensamento. Ele é o nosso Deus, ele é o nosso Pai. Glória ao nome do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, aí Jesus vai fazer eles lembrarem, né? Eles falam assim: homens de pouca fé, por que vocês estão arrazoando desse jeito? Vocês são homens de pouca fé. Vocês não lembram daqueles 5.000 homens? Assim que Jesus falava, vocês não lembram que veio lá os pãozinhos, os 2 peixinhos, 5 pães, 2 peixinhos, e alimentou quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças, né? Só um minutinho, irmão, só um minutinho. Glória ao nome do Senhor Jesus. E ele falando desta forma, é o meu cachorrinho aqui que está um pouco impaciente, mas ele já passou. Vamos lá. Aí, irmãos, nós vejamos aqui que a palavra de Deus, o Senhor Jesus, ele falou assim: vocês também não lembram que a respeito do pão, né? Vocês lembram também daqueles 4.000 pessoas também que foram alimentadas com 7 pãezinhos, né? E alguns peixinhos? O que Jesus estava mostrando para eles? Oh, meus filhos, Jesus estava no meio deles. Esse aí não era problema para Jesus. Não era problema para o Senhor Jesus. Entendeu, irmãos? O Senhor Jesus, ele sabia de tudo. Ele nunca, que nem a vida de cada um de nós aqui. É que nós somos de pouca fé mesmo, irmãos. Nós temos que assumir isso. Sabe por que nós temos que assumir? Porque se esses discípulos andavam fisicamente perante o Senhor Jesus com ele, eles vacilavam na fé. E nós, irmãos, nós também vacilamos na fé. Agora, nós temos que aprender a adquirir confiança no Senhor Jesus. E como que nós vamos confiar no Senhor Jesus? Lendo as palavras do Senhor, lendo as Sagradas Escrituras, buscando mais Ele em oração. Cada um de vocês tranca a porta do vosso aposento, da vossa casa, e começa a falar com o Pai. Ele prover todas as coisas. Tudo segundo a vontade do Pai na vida de cada um de vós. E é por isso que Jesus chamava eles homens de pouca fé. Mas, irmãos, mesmo que nós tenhamos pouca fé, o Senhor é tão misericordioso que ele faz milagre na nossa vida. E aí, então, Jesus mostrou para eles o seguinte, que eles, na verdade, irmãos, Jesus não estava falando do pão, do fermento, eles estavam falando da doutrina destes homens. Glória ao nome do Senhor. Das doutrinas que esses homens estavam tentando lançar no meio do povo e lançar também, glória ao nome do Senhor Jesus, no meio dos discípulos, deixando eles, glória ao nome do Senhor Jesus, querendo pôr dúvida no coração dele. Mas o mestre tira as dúvidas. Irmãos, as nossas dúvidas, quem confia em Deus, quem confia em Jesus, quem guarda a palavra de Deus, as doutrinas do Senhor, irmãos, não tem ninguém que pode tirar, glória ao nome do Senhor Jesus, a fé que você tem no Senhor, e nem por dúvida, porque você conhece o Mestre, você conhece o seu Salvador. Nós conhecemos o nosso Messias, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, irmãos, era isso que Jesus está dizendo, para nos guardar-se do fermento do pão e da doutrina dos fariseus. Hoje, irmãos, nós temos muitas doutrinas neste mundo, pessoas que estão falando de uma forma, outro de outro, nada. Irmãos, nós só vamos ficar na doutrina do Senhor Jesus. Tem muitas doutrinas no mundo, tem muitas fábulas, histórias, e confronta com nosso Senhor Jesus, querem pôr dúvida se Jesus era mesmo verdadeiramente Filho de Deus, outras filosofias e tantas outras coisas, dizendo que Jesus não era Filho de Deus e denegrindo a imagem de Jesus. Irmãos, nós temos que estar firme, é na palavra, irmãos, é na Bíblia. É aqui, ela é ela que nos instrui para toda a verdade, como diz Salmos 119, versículo 105, diz bem claro, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz que ilumina o meu caminho. Irmãos, pode vir o que quiser, pode vir o que for, nada pode mudar as vossas mentes, porque elas são de Jesus. Cristo venceu o mundo, venceu Satanás, ele é a cabeça,
e nós somos a igreja. Glória ao nome do Senhor Jesus. Nós somos a igreja, nós somos o corpo de Jesus. A cabeça está no céu, reinando no trono. O corpo está aqui na terra, fazendo a vontade da cabeça, que é Cristo Jesus. Vamos fazer a vontade do Pai. Tá bem, meus amados? Todos entenderam aqui? Eu vou abrir aqui, tá bom? Só um minutinho. Todos entenderam? Sim, glória a Deus. Irmão Júlio, Deus Amém. abençoe. Glória a Deus. Louvado seja Deus, né? Então, irmãos, agora nós vamos passar para outra parte, tá bem? Então, aqui todos já entenderam. Nós vamos dar continuidade agora sobre a glória a Deus, a confissão de Pedro. Vamos falar sobre confissão de Pedro, tá bem? Diz assim, ó. No versículo 13, e chegando Jesus à parte de Cesareia, de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dize os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns, João Batista, outro, Elias, e outros, Jeremias, e outros, um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, que dizeis quem eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão, Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então, mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e a padecer muito dos anciãos e dos principais do sacerdote e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, glória a Deus, Senhor, tenha compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. E ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendeste as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Até aqui, irmãos. Então vejamos aqui, igreja, que o Senhor Jesus, ele está aqui dizendo, né, que, glória ao nome do Senhor, onde se fala da confissão de Pedro. Jesus, ele chega ali na Cesareia de Filipe, né? E eles para com os seus discípulos e faz uma pergunta para os discípulos. Que diz os homens? Que diz as pessoas aí, né? Os homens, ser o filho do homem. Ser filho do homem é Cristo, né? O Cristo, o Messias. O que eles dizem? Tipo assim, as pessoas olhavam para Jesus e tinham um pensamento. Algumas pessoas falavam assim: ah, esse aí deve ser João Batista. Outros falavam assim: ah, é Elias. E outros também falavam: ah, esse homem aí é Jeremias, é um dos profetas. E assim, Jesus olha para os seus discípulos e diz para eles: e vocês? O que vós dizeis quem eu sou? Irmão, naquele momento, o apóstolo, na época discípulo Pedro, ele se adianta e ele diz bem claro, e fala com umas palavras assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Irmãos, observou o que Pedro falou? Ele revela Cristo, o Messias, e ainda diz pela a forma de dizer: tu és o Filho do Deus vivo. Então, Deus revelou a Pedro que realmente
Jesus é o Filho de Deus. Então, Pedro não tinha nenhuma dúvida, irmãos. E eu creio aqui que nenhum de vocês tenha dúvida nenhuma, porque está revelado. Nós cremos, Jesus Cristo é o Filho do Deus Altíssimo. Devemos sempre confessar isso na nossa vida, para sempre lembrar que o nosso Salvador, Mestre Jesus Cristo, nosso Senhor, ele é o Filho do Deus vivo. Oh, glória a Jesus. Então, irmão, nós vemos aqui que quando essa passagem que Pedro falou desta forma, Jesus, então, vê, né, irmãos, que... Porque naquela época, só voltando um pouquinho, o Herodes, né, ele era o tetrarca, e ele ouviu falar da fama de Jesus. E vocês podem ver isso que está escrito em Mateus, no capítulo 14, está assim: naquele tempo viu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: esse é João Batista? Por isso que Jesus perguntou para os seus discípulos, e os discípulos sabiam disso. Aí o tetrarca falou: esse é João Batista, ressuscitou dos mortos, é por isso que essas maravilhas operam nele, né? E vemos também em Mateus, no capítulo 14, 33, que também se aproximaram os que estavam no banco e adorando, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Foi isso que Pedro falou, os outros também. Bom, irmãos, enfim, aqui mostrou a identidade do nosso Senhor Jesus, Filho do Deus Altíssimo, sem sombra nenhuma. O Senhor Jesus, irmãos, já no versículo 16, 17, Jesus responde dizendo que Simão Pedro, que é Simão Barjonas, que ele era muito feliz, porque não foi a carne, nem foi o sangue que revelou a ele. Nenhuma pessoa contou isso para ele, né? Por exemplo, alguém conta uma notícia para outra, isso aí é a carne revelando para outro. Eu vou dar um exemplo material que vocês possam entender assim. Então, vamos dizer assim, ó. Eu chego para minha esposa e falo: para minha esposa: meu amor, olha, em tal lugar aconteceu isso, isso e isso. Aí, quem está revelando? A minha carne está revelando para minha esposa. E aqui o Senhor Jesus, esse é o material. Agora, espiritual. Quando Jesus fez a pergunta: quem eu sou? O que vocês me dizem? Quem eu sou? Aí, Jonas, ele aqui fala que ele era o Filho de Deus. E aí foi aonde que Jesus disse assim: bem-aventurado, né? Porque não foi a carne, não foi o sangue, ninguém precisou contar isso para Pedro, mas o próprio Espírito Santo revelou a Pedro, porque Pedro via em Cristo sinais, via em Jesus as obras de Deus, via que era Deus na vida do Senhor Jesus, confirmando a vinda desse Messias, porque eles também esperavam. O povo judeu, irmãos, há milhares de anos já esperava a volta do Messias. E Pedro, ali, ele observou tudo isso. Aí Jesus pega e fala assim para ele, ó, né? Aí o Senhor olha para Pedro e diz assim, no versículo 18: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Irmão, quando ele fala esta pedra, ele está falando de si próprio, do próprio Senhor Jesus, o Messias. Ele olha para Pedro e ele diz assim, né, que glória ao nome do Senhor, que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é Cristo Jesus, edificarei a minha igreja. Então, Pedro vai edificar em Cristo e construir. Vocês lembram, irmão, aquela passagem de Mateus capítulo 7, do versículo 24 e 20 até, eu acho que o 30, que Jesus disse assim: e todos aqueles que ouvem as minhas palavras e guardam, quer dizer, e praticam, eu vou assemelhar uma pessoa prudente, um homem prudente, que edificou, quer dizer, construiu o seu alicerce sobre a rocha, edificou uma casa sobre a rocha, que é Cristo. Aqui é a mesma coisa, né? Aí Jesus terminando falava assim: e veio os rios, veio a tempestade, veio a chuva e combateu grandemente contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre uma rocha, sobre uma pedra. Jesus, a mesma coisa, disse a eles, né? Sobre esta pedra, quer dizer, sobre o Senhor Jesus, sobre ele estava sendo edificado a igreja. Irmãos, hoje cada um de vocês é a igreja de Jesus. Vocês estão edificados neles. Só que nós temos
que ouvir as suas palavras, os seus conselhos, as suas doutrinas, os seus ensinamentos e seguir ela, praticar para verdadeiramente nós estar edificados na rocha, tá bem? As nossas obras vão demonstrar se verdadeiramente estamos na rocha ou estamos nas areias, ou estamos na areia. Então, cada um de vocês tem que colocar em reflexão a vossa vida, aonde vocês estão construindo a vossa vida. É em cima desta rocha, desta pedra, que é Cristo Jesus, vocês estão colocando a edificação em cima dele? Então, irmão, pode ter certeza que vocês estão seguros nas mãos do Senhor. Aí Jesus disse isso, irmãos, e nós podemos ver aqui, para que vocês possam entender por que que Jesus disse esta palavra, dizendo no versículo 10, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? Então vamos falar sobre o versículo 10. Se vocês abrirem, irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 21, versículo 20, né? Olha só o que nós vamos ver aqui em Efésios, glória ao nome do Senhor. Estou abrindo aqui também. Glória a Jesus. Aleluia, meu Senhor. Olha, irmão. Aqui no Efésios, capítulo 2, versículo 20 em diante. Olha o que está escrito. Edificarei sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Entenderam? Cristo é a principal pedra da esquina, no qual, versículo 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor. Lembra? O que é todo edifício? Somos nós. Se você construir e edificar a sua casa na rocha, verdadeiramente todo edifício, porque a casa é um edifício, não é, irmãos? Ele está bem ajustado. Por que bem ajustado? Firme na rocha, firme em Cristo Jesus. Irmãos, a fé de vocês estão em Cristo, estão firme, estão em Deus, glória a Jesus. Então, cresce para o templo santo do Senhor. Nós vamos crescer para o templo do Senhor. Amados, diz o versículo 22, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Oh, meus irmãos, Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, veio morar também dentro dos nossos corações. Tão frágil que nós somos, tão pequeno, cheio de pecados. E o Senhor, Ele vai nesses vasos de barro. Todos nós somos vasos de barro. Ele vai e vem habitar num vaso de barro, na vida de vocês. Amados, vamos dar valor ao nosso mestre, vamos dar valor aos seus ensinamentos, tá bem? Glória a Deus. E aqui, então, irmãos, nós vemos também, louvado seja Deus, se vocês observarem, irmãos, lá no livro de Apocalipse, também capítulo 10, né? Nós estamos vendo aqui, diz assim, Apocalipse capítulo 21, versículo 14. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Tá vendo? E aqui vocês podem ver que no versículo 22 de Efésios diz também, no qual também vós juntamente sois edificados na morada de Deus. Olha lá, os 12 apóstolos sendo edificados também. Irmãos, e nós também seremos edificados no Senhor Jesus. Queridos, agora nós vamos para o verso 11. Jesus pega e fala assim no versículo 11. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Paramos aí, irmãos. Perdão, irmão. Eu estou falando aqui do versículo, quando eu falei versículo 11, vocês me perdoam, é versículo 19, tá bom, irmãos? Foi aqui um modo de falar, acabei falando errado, agora que veio a mente. É versículo 19. Alguém pode até se perder aí. Então, no versículo 19, diz bem claro, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 19 não, 18, versículo 18. Então, vamos ver aqui
por que que as portas dos infernos não prevalecerão contra ela? Contra quem? Contra essa pedra, que é Cristo Jesus. E quem é a porta do inferno, irmão, que não vai prevalecer contra Jesus? Vamos observar no livro de Jó, no capítulo 38, versículo 17. Diz assim a palavra: ou descobriram-se as portas da morte, quer dizer, a sepultura. Ouviste as portas da sombra da morte? Então, aqui é a porta dos infernos, o Seol, é a porta que segura a pessoa na morte ali, a morte segura e não volta. E aqui, Jó falou desta forma. Para ser mais claro, nós podemos ver no livro de Isaías também, no capítulo 38, versículo 10. Diz bem claro assim: e eu disse, na tranquilidade dos meus dias, ir-me-eis para a porta da sepultura, já estou privado. O que é privado? Está destituído, despojado do resto dos meus anos. Quer dizer, a pessoa não vive mais. Então, esta é a porta dos infernos, aonde através do pecado, a morte, vocês lembram? Vocês lembram dessa passagem em Romanos capítulo 5, que por um homem veio o pecado e o pecado gerou a morte, e a morte está em todos, por isso que todos pecaram. Cada um de vocês tem a morte. Um dia nós vamos morrer, né, irmão? Um dia vamos para a sepultura. Essa aí é a morte. Só que, olha que Jesus nos oferece aqui. Ele disse que, aqui no versículo 18, repetindo, ele disse, glória ao nome do Senhor Jesus, que as portas dos infernos não prevalecerão contra ela. Quer dizer, contra Cristo. Essa rocha, esta pedra que foi edificado, glória ao nome do Senhor Jesus, e nós estamos nesta rocha chamado Senhor Jesus. Como também em Salmos fala que Deus é a nossa rocha. O que é rocha? Representa segurança. Nada abala, não é verdade, irmão? Quem está com fé em Cristo Jesus, nada abala. Quem está com a fé no Senhor Jesus, de forma alguma será abalado na presença de Deus, porque está firme na rocha em Cristo Jesus. Glória ao nome do nosso Deus. Então, queridos, nós vimos aqui, né, que o Senhor Jesus, ele ressuscitou. Quando o Senhor Jesus, ele ressuscitou, irmãos, que as portas dos infernos não se abalaria contra ela, vocês podem ver, irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus, que ele ressuscitou-se ao terceiro dia e a morte não pôde reter Jesus, porque Deus o ressuscitou. Glória ao nome do Senhor Jesus. E nós temos essa mesma promessa, irmão. A morte, se nós formos fiéis com o nosso Pai Celestial, com o nosso Senhor Jesus, com o Espírito Santo, e nós vencermos, prevalecendo na fé, prevalecendo nas boas obras, dentro da doutrina, dentro dos conselhos do nosso Senhor, pode ter certeza que jamais a morte prevalecerá sobre vós. Porque o Senhor disse que quando ele vir buscar a igreja, ele primeiro vai ressuscitar os mortos que dormem em Cristo Jesus. E depois os que estiverem vivos, num piscar de olhos, serão transformados e arrebatados para o reino do nosso Senhor. Ô igreja, vocês estão entendendo? Então, quem está em Cristo, a morte do inferno, as portas do inferno, não prevalecerá em nenhum de vós, porque o Senhor mesmo nos ressuscitará. Então, irmãos, olha que fé maravilhosa. Todos aqui sabem que o dia que nós morrermos, nós já temos em coração, indo para a sepultura, dizendo, o Senhor vai vir me ressuscitar, ele vai vir me buscar. É assim que nós somos. Glória a Jesus. Deus é bom e maravilhoso, né, irmãos? Então, aqui nós vimos que o Senhor nos ensina. E depois, ele fala claramente aqui, irmãos, que ele dá, né? Ele falou para o discípulo que ele daria a chave da porta, né? Que ele diz assim: tudo que ligar na terra será ligado nos céus, né? Jesus fala bem assim aqui nesse versículo, glória ao nome do Senhor. Por que que o Senhor diz que tudo que ligar na terra é ligado nos céus? Nós vemos aqui, irmãos, deixa eu só acabar de ler aqui essa passagem. Glória ao nome do Senhor. Então, vamos ver essa passagem linda e maravilhosa
Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Deixa eu só achar aqui, meus irmãos, o versículo. Respondendo, né? Glória ao nome do Senhor. E ele encontrou, então vamos ver aqui. Glória a Deus. E aí, irmãos, o Senhor, ele fala bem claro aqui, que tudo, continua no versículo 19, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então, mandou aos discípulos que ninguém contasse essas coisas. Olha, irmãos, que passagem linda e maravilhosa. Por que que o Senhor Jesus disse sobre isso, né, irmãos? Ele está pedindo aqui, irmãos, que Jesus, glória ao nome do Senhor Jesus, ele está dizendo que dele, tudo que nós ligarmos na terra, isso aí é por permissão dos céus, viu, irmãos? Não é que nós queremos fazer uma coisa aqui e o céu vai ligar nos obedecendo. Não, isso aqui é em comunhão. Ele estava dizendo para Pedro, tudo que Pedro ligasse na terra, depois, lógico que isso aí, consequentemente, foi para os demais discípulos também, tá? Foi para João, Tiago, enfim, para os mais discípulos. Tudo em comum acordo com o Espírito Santo de Deus, com o Pai Celestial e com Jesus Cristo, tudo que eles fizessem estaria dentro da permissão de Deus, seriam ligados. E tudo também que estaria na permissão de Deus seria desligado. Entenderam muito bem isso, irmãos? Então, a igreja, nós temos que prestar bem atenção, tá? E Pedro, ele reconhecendo essa identidade de Jesus, e que Jesus falou sobre a edificação, então Jesus dá a ele uma chave dos céus, né? Como está escrito aqui, ele dá a chave dos céus, a qual ele vai, tudo que ele ligar, e será desligado. E nessa chave, irmãos dos céus, glória a Deus, naquele tempo, irmãos, vamos falar sobre as chaves, lá no versículo 19. Aquele tempo, irmão, a chave seriam símbolos, né, de autoridade, que aqueles rabinos, eles usavam as palavras para ligar e desligar. Por isso que Jesus usou desta forma, tá bom? Para tomar decisões acerca do que era permitido e que não era permitido. Então, aqueles rabinos, eles faziam as reuniões deles, eles criavam as leis ali, e eles achavam o que era permitido, o que não era permitido, os outros em comum, estava tudo ligado, então executava aquilo. E também em comum, se tiver que desligar, desligava tudo aquilo. Irmãos, espiritualmente foi a mesma coisa. Tudo que os discípulos, os apóstolos, ligariam na terra, na permissão do Pai Celestial, do seu Filho e do Espírito Santo, o céu também liga. E também, se houver algum desligamento, com a permissão do céu, será desligado na terra. Ou seja, nenhum de nós aqui temos autoridade de ligar ou desligar se não for permissão de Deus, irmão. Primeiro tem que consultar o Pai, porque é Ele que nos guia, é o Senhor Jesus que nos traz a guia, é Ele que, por isso que nós temos que nos santificar, buscar de Deus. E é assim, tá bom? Por isso que Jesus, ele fazia, né? E Pedro, ele o Senhor permitiria ele fazer isso, julgar alguma causa, alguma situação ali entre o povo, os cristãos também precisaria de algum conselho, e Pedro faria alguma coisa nisso, mas tudo que seria, glória no nome do Senhor Jesus, permitido pelo céu ou proibido pelo nosso Senhor Jesus, que está no céu. Tudo, ou a permissão ou proibição. Desligar, o Senhor proíbe, e ligar, o Senhor, ele está permitindo. Então, irmãos, temos que nos guardar e pedir ao Senhor a guia. E não temos aqui nenhuma voz de julgamento contra ninguém, mas buscar sempre as coisas do Senhor, tá bem? Então, irmão, o verdadeiro povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus é que guarde a doutrina do nosso Salvador, Jesus Cristo, o nosso Mestre. Isso é o que o Senhor nos considera, tá bem, irmãos? O verdadeiro filho de Deus são aqueles que guardam os mandamentos do nosso Senhor Jesus. Esse é o povo de Deus. Deus é lembra disso? O nosso Senhor Jesus, por isso que ele chama o Senhor Jesus, né? Nosso Senhor Jesus. Então, irmãos, o nosso Senhor, existe só um Senhor e só uma igreja. E quem é uma igreja?
é aqueles que faz a vontade do Pai Celestial. A igreja verdadeira é aquela que faz a vontade do Pai Celestial, que guarda os seus mandamentos, que guarda as suas doutrinas, que guarda todos os conselhos e as pratica, como falamos ali em Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante. Esses são a igreja de Jesus. Tá bem, meus amados? Nós estamos falando de templos vivos. Você é um templo vivo, aceitou Jesus Cristo. Irmão, isso aqui é um assunto espiritual, tá bem? Nós estamos falando de espírito. Deus não é espírito? É. Lembra de João, capítulo, salvo erro, 4 ou 5, agora não lembro, acho que é capítulo 4, da mulher samaritana. Você lembra que ela conversando com Jesus, Jesus falou: mulher, a hora é chegada, a hora vem, que nem aqui e nem em Jerusalém adorarás a Deus, mas os verdadeiros adoradores de Deus adorarão Ele em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, e importa que o Senhor Deus os procure, aqueles que o adorem. Então, amados, vocês foram encontrados, vocês são templo de Deus aí, aonde vocês estiverem. E nós vamos para a casa do Senhor, como diz Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, nós temos que ir para a casa do Senhor. Todos nós, templos de Jesus, aquela união, aquela congregação, porque precisamos ter afeto, irmãos. Precisamos ter contatos humanos, ou seja, precisamos estar juntos, unidos, né? Para salmodiar, entregar ao Senhor os louvores. Por isso que o Senhor diz: ao mesmo tempo, quando nós estamos em casa, estamos no trabalho, estamos cuidando da nossa vida cotidiana, nós também estamos adorando a Deus. Você pode estar dirigindo um carro e clamando ao Senhor, glorificando, agradecendo pelo dia, agradecendo pela bondade. Está vendo? Você está adorando o Senhor. Você olha para o céu e se fala: graças te dou, Criador, estou contemplando a tua obra. Olha, dando glória a Deus, as árvores que nós temos, né? Os animais, glorificando a Deus por tudo, pelo teu irmão, por Deus ter chamado a tua família. Enfim, irmão, nós somos adoradores de Deus e também suplicamos, e Ele sabe das necessidades de cada um. Deu a entender? Por isso, amados irmãos, lembre de uma coisa: Deus também colocou que nós temos que estar unidos e congregando no Senhor. Vamos à casa do Senhor. O salmista Davi, ele tinha um templo lá, templo para que todo o povo de Israel, de Jerusalém, congregasse lá dentro e alegrasse. Essa era a alegria do salmista Davi. Assim, também, além de sermos templo santo, nós também temos um templo para a nossa união, a nossa fé e estarmos unidos como brasas vivas, brasa juntinha, para um ajudar o outro na fé, na comunhão. E sempre orando e vigiando para que Satanás não leve vocês ao templo e que vocês fiquem falando outras coisas que não sejam adorar a Deus dentro de um templo. Entendeu bem isso, irmãos? Nós temos que adorar, somos verdadeiros adoradores a Deus. Adoramos a Deus no carro, adoramos a Deus na casa, adoramos a Deus no hospital, adoramos a Deus nas igrejas, enfim, aonde estivermos, somos os verdadeiros adoradores do Senhor, se assim nós fizermos com Ele. E lembrando que nas congregações, nas igrejas, amados, entram com reverência. Não deixa, olha, sempre orando e vigiando para que Satanás não tome a mente de alguém para ficar falando, me perdoa as expressões, sobre a vida de alguém, sobre algum filme, sobre alguma novela, enquanto está ministrando um santo culto para o nosso Deus. Irmão, nós só vamos para a casa do Senhor para um único intento, não mais do que esse. Ninguém está indo lá para ver um amigo, uma amiga, ver um irmão. Primeiro estamos indo lá para adorar a Deus, seu Filho e todas as coisas do nosso Pai Celestial, adorar somente a Ele. Agora, nos alegramos sim com os nossos amados e amadas irmãs
na presença do Senhor, e depois que terminamos o culto ao Senhor, e aí estamos livres para voltar às nossas casas, podemos conversar palavras santas, coisas santas, mas durante a ministração de um santo respeito ali, nós temos que estar na comunhão com Deus, porque Deus manda a palavra e diz a palavra de Deus. Em Apocalipse, vocês podem ver ali no capítulo 2, capítulo 3, as 7 cartas às igrejas. Por isso, irmão, que é importante nós congregarmos, tá bom? Diz muito claro, glória a Deus nas alturas. Fala bem claro isso. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então, lá em Apocalipse, eles estavam dentro de uma igreja, cada um deles, Filadélfia, Laodiceia, Esmirnas, né? Em Filadélfia, como já falei, enfim, todos ali, Sardo, tem um templo ali e eles têm que reunir. Igreja, em nome de Jesus, nós temos que adorar o nosso Pai Celestial, tá bom? Louvado seja Deus. Agora, irmãos, agora aqui fala para nós, vamos finalizar, né? A palavra de Deus aqui, agora ela vai falar sobre, só um minutinho que eu tinha mudado aqui, vou voltar para Mateus de novo, glória ao nome do Senhor, Mateus 16, aqui a palavra do Senhor, ele vai falar assim, glória a Jesus, aleluia. Eu espero em Cristo, irmão, que seja assim uma leitura da Bíblia bem clara, bem explicado. Irmãos, nós estamos conversando aqui, mas tudo isso é espiritual, tá bom? Alguém pode falar assim, mas parece que não tem virtude. Irmão, nós não estamos aqui para buscar o nosso interesse. Primeiro, nós estamos aqui para nós sabermos o interesse do nosso mestre. Você vê que Jesus conversava, como Deus está dando a graça de conversar com vocês, ele conversava com os discípulos aqui. Você via que Jesus não pulava, não gritava, ele estava sempre no controle do Espírito Santo para explicar. Por isso que é uma leitura da Bíblia. Agora, quando Deus dá as pregações, o Senhor toma as suas virtudes, então nós temos que ser sábio e diferenciar. E bem-aventurados sois vós que estão entendendo a palavra de Deus, porque tudo isso que aconteceu com os discípulos também acontece conosco, porque a Bíblia, ela sempre é atual, ela sempre será atual. Ela enquanto a terra existir, a palavra de Deus, ela é atual, as Sagradas Escrituras. Passa os céus, passa a terra, a palavra de Deus não passa. Ela é eterna, ela é fincada, ela é como um prego nas congregações dos mestres, bem fincada, ninguém tira. A igreja de Jesus está na posse do Senhor Jesus. Que ninguém tenha medo aqui, irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus, das coisas que vão acontecer na terra, porque sem Cristo, ninguém vai fazer nada, porque Cristo está na vida dos seus fiéis. Vocês são guardados em nome de Jesus. Agora vamos ver aqui, Jesus fala assim, né? No versículo 24. Os discípulos de Jesus devem levar as suas cruzes. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem quer perder a sua vida por amor a mim, achá-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem, glória a Deus, em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, se algum do que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Glória ao nome do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, olha só o que o Senhor Jesus, ele nos ensina aqui, irmãos. Precisamos entender bem claro na palavra de Deus que Jesus, ele estava dizendo o que sobre falar de nós tomarmos, glória ao nome do Senhor Jesus, as nossas cruzes, né? Cada um de nós tomarmos a cruz. Como ele falou aqui, que os discípulos de Jesus, eles devem levar suas cruzes. Irmãos, você viu que Jesus ensinava os 12 discípulos, que cada um deles tinha uma cruz para levar? Amados, nos dias de hoje é a mesma coisa. Cada um de vocês também tem que levar a cruz.
tem que tomar a cruz e levar a cruz, irmãos. Como está nesse versículo 24 que Jesus diz, se alguém quiser vir a mim, renuncia-se a si mesmo e tome a sua cruz e segue. Irmãos, nós precisamos renunciar verdadeiramente a nós mesmos para nós tomarmos a cruz e seguir Jesus. É isso que o Senhor está dizendo. É uma marcha, né? Glória, da morte aqui nós podemos ver aqui, que é a marcha da morte do discípulo cristão, que ele falou de Pedro, dos demais que foram crucificados, por isso que eles tomaram essa decisão de seguir o Senhor Jesus. E nós que somos cristãos, irmão, nós devemos estar preparados para dar a nossa vida. É isso que Jesus quer dizer. Hoje, irmãos, aqui no Brasil, e nós vemos assim uma paz. Ninguém precisa de uma certa forma, vamos dizer, uma perseguição, como existe em outros países, que a pessoa tem que negar Jesus para viver ou seriam mortos. É isso que Jesus está dizendo. Vocês lembram que os discípulos no passado, Pedro, Herodes mandou prender Pedro, matou Tiago, né, no fio de espada. Por que fez isso? Jesus já estava mostrando. Aquilo lá, Tiago já estava com a cruz dele carregada. Ele sabia que poderia ser morto a qualquer momento. Por isso que Tiago não gritou. Tiago já sabia. Irmãos, vocês estão entendendo isso? Tiago já sabia que a cruz dele estava ali. Naquele momento, ele já estava sendo crucificado. Herodes vai e degola, né, a Tiago. E Pedro manda para a prisão para depois providenciar a morte dele também. E Pedro também não gritou. Pedro, você pode ver a paz dele. Olha como Deus vai preparando os discípulos, irmãos. Se vocês estão entendendo tudo isso, glorifiquem a vosso Deus, ao vosso Pai Celestial e a Cristo, porque ele prepara. Quando ele prepara o cristão não tem medo de mais nada. E como eu volto a dizer, naquele tempo, Pedro, ele descansou lá naquele cárcere, estava ligado, né? Suas pernas, suas mãos, tudo ligado no soldado. Quatro quaternos de soldados, 16 soldados ali, né, irmãos? Meu Deus, para guardar um homem, tudo armado, com um homem indefeso, sem nenhuma arma, nem espada, nem nada. E a oração da igreja mexe com os céus e desce um anjo e entra dentro daquela prisão e livra Pedro. Um milagre glorioso. Vocês perceberam? Porque não era hora de Pedro já pegar a cruz para ser morto, mas ele já estava carregando a cruz dele. Ele tinha uma marcha, ele sabia que um dia ele ia morrer por amor a Jesus Cristo. Irmãos, qual de vocês estão aqui preparado por morrer por amor a Cristo Jesus? Pararam para pensar nisso? Vocês estão pensando nisso? Medite isso, por favor. Cada um de vocês, vocês estão dispostos a morrer por Cristo Jesus se um dia houver uma perseguição contra os filhos de Deus, contra os cristãos? Estão preparados para isso? Porque, irmãos, nós temos que tomar cuidado. A gente reclama tanto das coisas para Deus, a gente murmura tanto para Deus, e quando chegar esse dia, a murmuração vai aumentar, vai duplicar, ou 4 vezes mais, vão aumentar muito, ou nós vamos glorificar a Deus? Então, graças a Deus, o Brasil hoje, a nossa nação, ela ainda não tem isso, irmão. Vocês são livres para glorificar a Deus, a vossa vida, mas só que vocês têm que ter esse entendimento, que vocês tomaram a cruz, vocês têm uma marcha para seguir para Cristo. Nós não podemos amar mais, vamos dizer assim, a nossa vida, mas amar a Cristo em nossa vida, amar a nossa própria vida. Não, nós vamos amar Cristo em nossa vida. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos despojar das concupiscências da carne, dos desejos malignos deste mundo, dos desejos mundanos, das alegrias pecaminosas. Entendeu, meus amados? Essa é uma das formas, tá bom? Agora, os outros países, muitos nossos irmãos, por isso que eu disse a vocês, irmãos, a igreja de Cristo não são as placas, a igreja de Cristo são os homens e mulheres fiéis a Ele, que guardam a doutrina. Nas placas, há homens e mulheres colocados por Deus, né? Homens colocados por Deus,
para pregar a justiça, que é a palavra de Deus, a verdade, que são um assunto do interesse de Cristo e não do próprio homem. Nós não estamos aqui para o nosso interesse, para o nosso bem-estar, para a nossa vida terrena. Nós estamos pelo interesse do reino da glória. Então, os verdadeiros homens de Deus pregarão a verdadeira palavra genuína, o evangelho puro, sem nenhum enfeite pode haver na palavra, o que se chama-se mancha, e vai macular. E a palavra, ela é pura, ela não mancha, mas nenhum pode, porque isso transforma em heresia. E nós temos que estar dentro da palavra de Deus, instruído pelo Espírito Santo, para que nada nos engane, porque até o diabo, tentando Jesus, usou a palavra de Deus, tentando imacular o Senhor Jesus. Irmão, a palavra de Deus, ela é pura, imaculável, mas se cai na mão de pessoas que querem inverter a doutrina, esses são as máculas. E quem ouve, vai para o erro. Mas bem-aventurados sois vós, que ouve a verdade, que ouve a palavra verdadeira e genuína. Por isso, irmão, que estou aqui passando, em nome de Jesus, a palavra verdadeira, juntos com os demais, que o Senhor possa usar no Espírito Santo, aqui para todos nós aprendermos dentro da leitura da Bíblia, porque a própria palavra de Deus, vocês lendo a Bíblia, vocês estão instruindo pelo Senhor, sendo instruído. Então, amados, voltando, que nós cristãos, nós devemos estar preparados para dar a nossa vida para Jesus. Começa por isso na mente de cada um de vocês, que estamos preparados. Se houver alguma guerra, se houver alguma perseguição contra os filhos de Deus, nós estamos prontos para ir para Cristo Jesus, pronto para ser entregue a nossa carne para o matadouro, como diz lá em Romanos, né? Que somos reputados como cordeiros para o matadouro todos os dias. Então, irmão, todos os dias nós corremos risco de ser mortos, mas aqui está a palavra de Deus. Quem quer seguir, quem quer ser, né? Glória a Deus, seguir Jesus, requer sim, irmão. Isso aqui está requerendo de cada discípulo. Nós somos discípulos de Jesus. Então, está querendo que siga o exemplo do seu mestre. Você quer seguir o Senhor Jesus? Segue o exemplo dele. Jesus não foi para a cruz? Foi. Então, nós também. Então, vamos imitar, irmãos. Vamos imitar o caráter. Vamos imitar o comportamento de Jesus. Observa Cristo. Observa o caráter dele. Observa o comportamento de Jesus, como ele reagia em cada insulto que ele levava. E se nós... O apóstolo Paulo tem uma passagem, eu não vou lembrar aqui agora, irmão, mas numa das cartas dele, ele disse assim, ó, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Por quê? Porque aquelas pessoas, aquela igreja recém-formada, elas não viram Jesus, mas o apóstolo Paulo viu Jesus lá no caminho, né, de Damasco. Então, Paulo falou, olha para mim, olha, segue aqui o meu exemplo, que eu estou seguindo, segue o meu caminho, eu estou seguindo o caminho de Jesus. Porque como eles não viram Jesus com seus olhos, mas pela fé estavam vendo Jesus na vida de Paulo. Irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus. Não é assim que vocês vê? Olha, aquele irmão, eu vejo Cristo na vida daquele irmão, eu vejo Cristo na vida daquela irmã, eu vejo Jesus, eu vejo Deus na vida deles, porque o comportamento desta irmã, o comportamento desse irmão é de Deus. Tá vendo, irmão? Eles não enxergaram Deus, mas pelo teu caráter, que não é teu, porque você está seguindo o exemplo de Jesus, e o teu comportamento também está seguindo a Jesus, eles conseguem ver Jesus em vocês. E é isso que o nome de Deus é glorificado. Por isso que Jesus falou, sejam luz do mundo. Vós sois luz do mundo, para que eles glorifiquem o Pai. Tudo que verem em vocês, verão a Deus. Vocês estão vendo a nossa responsabilidade de cristão, irmão? Ser crente não é ser só batizado e cantar hino e orar. Não, 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 não. Não é isso, não. Ser crente é mudar o nosso comportamento. E isso é uma decisão. O outro vai falar, mas o Espírito Santo muda. Sim, ele muda. Mas só que nós temos que permitir. Lembra que Jesus está à porta? Ó, Jesus fica batendo na porta, né? Jesus está à porta. Aquele que abrir, mora o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então a pergunta é, Jesus, se ele está à porta, ele está dentro do cristão ou ele está fora da pessoa? Ele está fora. Deus abençoe, irmã Eliana. Está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Isso que Deus me deu a graça de falar para vocês, está em 1 Coríntios, capítulo 11,
versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Glória a Jesus. Deus te pague. Que Deus te abençoe, irmã Eliana, grandemente nessa parte, em nome de Jesus. E está aí para os nossos irmãos do YouTube também, como do Zoom. Glória a Jesus, aleluia. Que gostoso estar na presença de Deus, né, irmãos? Então, queridos, vamos voltar aqui. Vocês entenderam que todos nós temos que seguir a Cristo. Temos que tomar esse comportamento. Outros países, como eu disse, muitos entregaram a sua vida, muitos morreram. Aqueles que morreram de outras denominações foram degolados, levaram um tiro, foram cortadas as vossas cabeças, de outras denominações. Eles, com certeza, reinaram o céu. Por que que vão reinar no céu? Porque eles deram a vida por amor a Jesus. Ele foi lá para falar de Jesus, ele não falou de placa, ele falou de Jesus. Nós temos a nossa denominação e aprendemos de Cristo através dela, mas o Espírito Santo é que nos ensina. Então, irmãos, o que tem que sair da boca de vocês é Cristo Jesus. Tudo passa. Vai passar as nossas vidas, vai passar o céu, vai passar a terra, as igrejas vão passar, um dia elas vão fechar, mas Cristo não, ele continua eterno, sempre resplandecente em nossos corações. Entendeu, meus amados? Vocês estão entendendo o que diz aqui a palavra de Deus? Então vamos voltar aqui para nós terminarmos. Glória ao nome do nosso amado e Salvador Jesus. Eu creio aqui, meus irmãos, que vocês estão nesta comunhão, estão entendendo. Aqui no glória ao nome do Senhor Jesus. Aqui no versículo 20, deixa eu só olhar aqui o 23, não, o 25, né, irmãos? Nós vemos aqui no 27, diz assim: porque o filho do homem, assim, o 26, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Olha que Jesus está dizendo, o que adianta o homem ganhar, aproveitar, né? E ganhar o mundo inteiro e aproveitar e depois perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa à sua família? Irmãos, veja bem, o que adianta? Muitas pessoas fizeram isso, irmãos, e o fim deles é muito triste. Para que nós rejeitar Jesus e entregar nossa vida para esse mundo tão rápido, cheio de vaidade? Irmãos, olha, meditem vocês, medite agora, cada um de vocês. Eu creio que nós temos irmãos com idosos, nós temos aqui irmãos que são jovens, temos irmãos, deve ter até criança no meio de nós. Por favor, faça como eu aqui agora. Por favor, dá uma olhadinha nas mãos de vocês, olhem para vocês, olhem para a vossa mão. Os mais novos, as peles estão lisinhas, estão lindas, as mãozinhas bonitas. As pessoas que estão com meia idade ainda permanecem bonitas. Aos idosos, já começa a aparecer as manchas, começa a vir um pouco de ruga, os rostos já vai enrugando, vai criando um pouco da ruga, vai envelhecendo a pele, as mãos começam cada vez mais ter pigmentos da velhice, mostrando o fim da nossa carne, que brevemente a nossa carne ela vai se embora, vai se desfazer. Aleluia, vocês estão entendendo? Olhem vocês, olhem na mão de vocês, o tempo que está passando a vossa vida, olha os cabelos embranquecendo, está passando a esquadrilha da fumaça aqui, tá, irmãos? Aguarda só um pouquinho, tá bonito, glória a Deus, viu, amados? Aqui eu já estou acostumado de ver, tá bom? Vamos dar aqui a continuidade. Meus queridos, observe isso. O próprio corpo de vocês estão declarando para vocês mesmos que tudo isso aqui é vaidade. Quem era bonito, formoso, formosa, já está perdendo a sua formosura. A idade está chegando. Agora, a formosura da alma, para quem vive em espírito, sempre será belo, porque o corpo se corrompe, quer dizer, está se indo, está se indo embora, está morrendo.
mas a alma está cada vez mais se alicerçando em Cristo Jesus, se alicerçando no Espírito Santo. A alegria já não é mais do corpo, é do Espírito, porque a alma está se convertendo para o Espírito de Deus, para o Espírito Santo. Vocês estão entendendo tudo isso, queridos? Igreja amada do Senhor Jesus, Igreja de Cristo, a Irmandade que está no YouTube, todos vocês estão entendendo isso, que Deus está dando graça de falar com vocês, amados. Aqui também, vocês estão entendendo? Estou abrindo todos aqui. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória Ele a merece, Deus. ele Glória a merece Deus. dar glória, né, irmãos? Merecemos glorificar o Senhor. Ele é digno desta glória. Não é verdade? Glória a Jesus. Glória a Deus. Então, queridos, vamos voltar para a leitura aqui, que já está terminando, tá bom? Nós voltando aqui para a leitura. Então, nós vemos aqui, meus amados, glória a Jesus, que não vale a pena você andar nesse mundo todo, andar nas riquezas deste mundo, mas a riqueza que vai proporcionar ao mal, que proporciona as alegrias ilícitas, as alegrias pecaminosas, com adultério, prostituição, com homarada, mulherada, né? Isso, irmão, esquece, essa pessoa está perdendo. Mas um homem rico também é a benção de Deus, só que ele não vai para as alegrias do mundo, ele usa toda a tua riqueza pró ao Senhor Jesus, ao próximo, para Ele. Pode viajar? Pode, claro que pode. Pode passear? Claro que pode, irmão. Você pode passear com a tua família. Seja feliz com a tua família. Seja feliz com todo. Mas, irmão, o crente, ele sabe onde ele põe os pés dele. Ele é guiado por Deus. A mulher de Deus, o homem de Deus, são guiados pelo Espírito Santo. Ele sabe onde ele vai, ele sabe onde ele vai levar a família dele, ele sabe. Por quê? Porque tem a luz de Deus. Tá bem, irmão? Não é porque nós vamos ficar tudo preso e ser uma pessoa que não sabe viver. Irmão, nós somos mais do que sábios, porque nós temos a sabedoria do Espírito Santo. Nós não temos a faculdade, muitos não têm faculdade, não têm muita sabedoria, mas tem Cristo na tua vida que te leva aos céus. E aqueles também que têm faculdade e têm Cristo na tua vida também levam aos céus. Mas lá no céu não vai ter nenhuma, irmão, nenhum diploma. Nada dessa terra levará ao céu diploma. Só vai entrar somente a alma de vocês. O Senhor Jesus não está cobrando sabedoria material, mas Ele nos quer ser sábio no teu Espírito Santo. Guarde as doutrinas e você verdadeiramente será sábio. Por quê? Porque Cristo vai cobrar isso de nós. Vamos ver aqui, nesse versículo, olha, versículo 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, né? Com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Quando Jesus vier com seus anjos para buscar a sua amada igreja, né? Ele não vai buscar o mundo, não, viu, irmãos? Os que estão no mundo vão permanecer no mundo. Ele vai buscar aqueles que aceitaram ele como seu Salvador. Porque ele mandou anunciar o mundo todo. Se o mundo todo convertesse a Cristo, o mundo todo subiria com Cristo Jesus. Mas temos ímpios na terra. Tem homens e mulheres que negam Cristo como Filho de Deus, homens e mulheres que ainda são contra os mandamentos, como estava aqui o fariseu, os saduceus, que nós lemos ali no começo, uma geração má, e não é diferente hoje, estamos com uma geração muito mal. A geração hoje é má, irmão. Ela está cada vez se corrompendo para pior, mas isso é os sinais do tempo. Agora, quem está em Cristo está enxergando todos os sinais do tempo. Sabemos que o tempo da volta de Cristo é breve. Ele falou assim, que quando ele sair da glória do seu Pai, vir com seus anjos, ele está dizendo que cada um vai dar conta segundo as suas obras. Irmão, o mundo todo, primeiro, para nos arrebatar, ele vai nos levar no tribunal dele, isso nós conversamos depois. Tem o tribunal de Cristo, sim, que são aqueles que têm as obras ouro, tem prata, pedras preciosas, outro tem madeira, tem palha e tem feno. Esse é um assunto que nós vamos conversar no futuro, tá bom? Então, as nossas obras têm que estar em Cristo. Louvado seja Deus. E aqui o Senhor deixa bem claro que ele aplicou isso, glória ao nome do Senhor Jesus, em si mesmo, lá em Salmos 62. Se nós abrirmos no livro de Salmos, irmãos, aqui, olha, para vocês verem aqui em Salmos 62,
Glória ao nome do Senhor Jesus. Eu estou abrindo aqui, só um minutinho, por favor. Livro de Salmos, 62, no versículo 12. Diz assim, no versículo 12, olha. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirá a cada um segundo a sua obra. Está vendo o que o Senhor Jesus vai fazer? A cada um ele vai retribuir as suas obras. Então, tá mostrando bem claro aqui na palavra de Deus. Também isso está em Zacarias, tá? São declarações que se referiam ao nosso Deus, tá bom? Isso sobre o título do Filho do Homem, o nosso Senhor Jesus, tá bom? E, irmão, isso aí você pode ver também no capítulo 8, versículo 20 de Mateus também. Então, queridos, cada um vai dar conta da sua obra. Agora vai ficar aqui uma pergunta para cada um de vocês e de mim também, todos nós. Como está as suas obras perante o nosso Pai Celestial e ao nosso Salvador Jesus Cristo e o Espírito Santo? Como você está agindo diante dos olhos do Pai Celestial? Como nós estamos? Precisamos meditar nisso, porque hoje Jesus não veio, até agora, não sabemos mais tarde, mas quando ele vier, muitos vão ser pegos de surpresa e não terá mais tempo para tentar consertar a sua vida. Enquanto for hoje, consertamos a nossa vida em Cristo Jesus. Vamos observar vou repetir isso, vamos observar o caráter do nosso Senhor Jesus, vamos observar o comportamento do nosso Senhor Jesus e vamos seguir as pisadas do Senhor Jesus. Vamos imitá-lo na nossa vida para que sejamos cristão. O que é cristão? Pequenos cristos. É isso. São seguidores de Cristo. Cristãos são seguidores de Cristo. Então, se nós fizermos isso, as obras nossas serão perfeitas diante do Pai. Ele disse isso, sede perfeito porque eu sou perfeito. Deus exigiu isso de nós. Irmão, sabemos que perfeição é quando nós entramos dentro da glória de Deus. Mas o ser humano, ele tem capacidade de se corrigir para que Deus complete o restante. O que você não conseguir, o Pai Celestial vai te aperfeiçoar. Mas cabe a nós, sim, termos, sim, o caráter de Jesus e o comportamento dele. E é isso que a palavra está dizendo aqui, que ele vai dar a cada um segundo as suas obras. E se as obras for boas, vocês podem ter certeza, o galardão de vocês será grande na presença do Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui, para finalizar, no versículo 28, Jesus diz, em verdade vos digo que alguns do que aqui estão que não provarão a morte até que ver o Filho do Homem no seu reino. Irmão, esta promessa que Jesus disse ali para aqueles 12 discípulos, que nós vamos ler no capítulo 17, que aqui é a promessa, foi a transfiguração do Senhor Jesus. Ele disse que enquanto eles estavam na vida terrena, algum deles iriam ver o reino do Filho de Deus, que é Jesus. É a transfiguração. Então, Jesus estava falando referente à transfiguração dele, e ele, então, irmãos, ele fez aquilo, louvado seja Deus, vocês vão lembrar, eu quero passar isso aí, né? E ele falou sobre a sua glorificação. Então, quando ele se transfigurou, ele também falou da sua glorificação. Como podemos ver isso? Vamos lá no livro 2 Pedro, o apóstolo Pedro. Vamos ver aqui. Oh, Deus, oh, Pai, meus amados, por favor, tenha um pouco de paciência com a minha pessoa, porque quando a gente fala de Cristo, irmãos, que ninguém tenha por cansativo, nada, porque é uma oportunidade tão única, sabe, tão boa, porquanto, glória a Deus, vai nos dar toda a eternidade, é passar um tempo com a palavra do nosso Senhor. Então, vamos ver aqui, 2 Pedro, capítulo 1, vamos ver do versículo 16 ao 18. Segunda Epístola Universal do Apóstolo Pedro, 1, versículo 16, diz assim, porque não vos fizermos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo a fábula artificialmente composta, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Olha lá, você viu? E Pedro estava dizendo que ele não veio contar uma história, ele está dizendo que eles mesmos viram
a transfiguração de Jesus Cristo. Ele viu o reino de Deus. Eles mesmos viram a sua majestade. Perceberam? Vamos ver o versículo 17. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória. Quem? Jesus. Ele estava dizendo que Jesus recebeu, né, de Deus Pai a honra e glória. Quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, a quem me tenho comprazido. E no versículo 18: e ouvimos essa voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Na próxima reunião, nós vamos falar sobre essa transfiguração. Entenderam? Jesus, olha como o apóstolo Pedro estava explicando. Nós mesmos vimos a glória de Jesus. Naquela transfiguração, irmãos, só para vocês entenderem, Pedro ficou tão atônito, João, Tiago, eles ficaram assim, porque, irmãos, nós só vamos ver a glória depois que nós ressuscitar com Cristo. Jesus permite que esses três vejam a glória, desce Elias, desce Moisés, e as vestes de Cristo se resplandecem, o seu corpo totalmente resplandecente, assim, irmãos, que é só glória a Jesus. Amados, eles ficaram atônitos, e Moisés, Elias estavam conversando com Jesus. E olha que interessante, como é que Pedro, João, Tiago reconheceu Elias e Moisés, se eles eram lá do tempo, milhares de tempos atrás, bem mais atrás, né, que Jesus. Glória a Deus. Claro que Jesus é eterno, ele estava na glória. Antes que o mundo existisse, ele já era o Senhor. Então, como é que os discípulos reconhecessem? Isso prova, irmãos, que nós vamos nos reconhecer na glória de Deus, porque os filhos de Deus se reconhecem. Os filhos de Deus vão se reconhecer. Por quê? Porque o mesmo Espírito Santo que está no teu coração está no meu, está no coração de todos vocês. Então, todos são irmãos, todos se alegrarão, todos vão tirar, de todos vocês vão tirar as lágrimas dos seus olhos, vão tirar a dor, a tristeza, as angústias, não haverá mais morte, e todos vão estar alegres. E já pensou todos nós lá? Você viu? Então, essa mente humana, esse corpo físico, não tem limite. Quer dizer, tem limite. Ele é limitado. Não dá para transcender das coisas do céu se Cristo não revelar. Por isso que Jesus mostrou aqui para eles, no entendimento tão limitado, o Senhor trouxe o reino para que eles vissem, para comprovar que o reino do céu nos aguarda. E assim, ele está aqui dando esse ensinamento. Aí por isso que ele falou, quando Pedro se assustou, Pedro falou assim: Senhor, que bom nós estarmos aqui. Não façamos uma cabana para o Senhor, para Elias e Moisés. E naquela hora a nuvem desce, uma nuvem, cobre o Senhor Jesus os três, e aí sai uma palavra do céu, a qual, no versículo 18, Pedro repete. E ouvimos essa voz que dirigia do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Deus falou assim: esse é meu filho amado a quem me compraz. Escutai-o. Então, irmão, aqui está para nós. Jesus é o filho amado de Deus. Vamos escutar o Senhor. Vamos escutar a palavra de Deus. Vamos praticar ela. Então, são esses conselhos que o Senhor Jesus, o nosso Deus, nos dá aqui hoje, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Espero que todos entenderam. Guardem nos vossos corações. Por isso que é importantíssimo a gente ler, interpretar, pedir a guia do Espírito Santo. Vai nos trazer mais sabedoria, tá bem? Que Deus abençoe a todos. Deus seja, glória ao nome do Senhor. Deus seja louvado, meus amados. Amém. Amém. Amém, irmão. Deus perdoe. Amém. Glória